forma, o declarante recebia um cala-boca que vinha de empresas que tinham contrato com o governo federal por sua indicação. Acredita que Silvio Ferreira também tinha recebido um cala-boca. O que é esse cala-boca? Esse cala-boca era essa receita. Eu tive uma reunião com o Milton e com o Duque, e ficou determinado que eu receberia um dinheiro para ficar lá fora. Esse dinheiro vinha da Hope, né? E eu fiquei sabendo, que eu não tenho como afirmar, fiquei sabendo que o Silvio parece que recebia, quando teve o processo todo do mensalão, que ele depois ele cumpriu pena de serviço comunitário. Me parece que ele recebia da UAS e da outra Tec, né? Como é que ele recebia? O TC? O TC, que é a outra Tec. Como que o senhor soube disso? Não, de conversa com o pessoal. Quem? Honestamente, eu não tenho como te afirmar quem foi que me deu essa informação. Eu sei que, parece que o Silvio está recebendo, que era o Léo que pagava para ele e o Ricardo. Leonardo? Você sabe? Eu acho que era 50 mil. Mas como? Finança em dinheiro vivo. Durante quanto tempo? Eu acho que isso foi até mais para frente agora. É agora recente? Eu acho que sim. Deve ter acabado na hora que prenderam o Léo e o Ricardo. Por que o senhor acha isso, que teve até recentemente Silvio Pereira recebeu esses valores? Porque o Silvio não trabalhava, tinha um barzinho dele lá em Osasco, ele foi obrigado até a fechar o bar. E aquela empresa dele de eventos lá era de fachada ou não? É DMT? Essa empresa de evento eu acho que era com o pessoal da Pinheiro. Não sei se o Júlio César também estava junto com ele nisso. Mas trabalhava mesmo ou era só para receber? Honestamente eu não sei. Senhor Fernando, esse cala-boca que o senhor recebia enquanto estava no exterior, o senhor quer dizer que cala-boca é receber valores para não revelar essas fraudes? Para não revelar. Quem que determinou que fosse pago esse cala-boca? O Renato Duque. Renato Duque apenas ou mais alguém? A minha reunião foi com ele e com o Milton Pascovitch. Como foi essa reunião? Não, porque como eu estava fora e estava em dificuldade, porque para ficar lá era caro, conversei com o Milton fez uma reunião na casa dele com o Renato, participou o Renato, o Barusco e o Milton, e eu. Antes do senhor ir para o exterior ou depois? Não, quando eu já tinha ido para o exterior e voltei. Certo. Que aí para definir, foi quando eu defini que eu ia ficar em definitivo lá. Houve ciência por parte de José Dirceu que o senhor saiba sobre esse cala-boca? Eu não sei, mas deve ter havido, porque eu acredito que o Milton não disporia de dinheiro sem ter autorização para isso. O senhor também informou em audiência que a ETESCO, enfim, o senhor deu uma diferente versão sobre esses fatos envolvendo a ETESCO. Não, a ETESCO é o seguinte, quem me trouxe o nome do Renato Duque foi o Licínio Machado. Quem trouxe para o Licínio o nome do Renato Duque foi o Hélio Falcão, que foi diretor de exploração e produção da Petrobras durante muitos anos. E ele era consultor da empresa ETESCO. Foi ele que trouxe em 2002 o Renato. Antes disso, tem um fato anterior a isso, quando a gente ganhou a eleição, eu sentei com o Licínio e com o irmão dele no restaurante ali na Rua Mauri, Dressing, e ele ficou de me trazer um nome para ser indicado para uma diretoria na Petrobras. A princípio, a reivindicação dele foi a diretoria de exploração e produção. Quando foi levado o nome do Renato, que o Silvio fez a entrevista lá no Hotel Sofitel, que eu participei também, participou o Licínio e participou o Hélio Falcão, foi colocado no computador do PT, que foi colocado o Renato como indicado para a diretoria de exploração e produção. E não tinha sido para a diretoria de serviço. Só se transformou em diretoria de serviço porque, quando foi feita a indicação dos diretores, tinham duas pessoas disputando a diretoria de exploração e produção. Um era o Rodolfo Landim, que era indicado pela Dilma, que era ministro de Minas e Energias na época. E o outro era o Guilherme Estrela, que era indicado pelo sindicato dos petroleiros. Que quem estava indicando era o Zé Eduardo Dutra.
acabou optando pela indicação do Guilherme Estrela para a diretoria de exploração e produção, e foi transportado o Rodolfo Landim para a presidência da BR. E o Duque foi acomodado na diretoria de serviços, que seria engenharia. Que com a entrada dele ele mudou todo a diretoria. Sobre essa questão da indicação do Renato Duque, a palavra final sobre a indicação de Renato Duque foi de José Dirceu? Foi, porque eu até expus isso aquele dia, isso é real, o que eu expus aquele dia, uma das poucas coisas verdadeiras que no depoimento com o Moro. Foi feita uma reunião, do qual estava presente o Zé Eduardo Dutra, o Luiz Buchiquem, a Dilma, o Silvio Pereira, o Delúbio Soares, tinha mais uma outra pessoa que eu não me recordo quem era. E quando foi feito toda essa indicação de todo mundo, foi feita a indicação do Zé Eduardo Dutra, foi confirmado que já estava como presidente, na diretoria de exploração e produção foi o Guilherme Estrela, na diretoria de gás foi o Hildo Sauer, que era uma indicação direta do presidente da República, de abastecimento era a manutenção do Rogério Manso, que foi um pedido do Pedro Malan para o Palocci. Isso tudo que eu estou lhe relatando foi o que o Silvio Pereira me contou, porque eu não participei da reunião. E do Nestor Severova, uma indicação do Delcídio, e do Renato Duque tinham duas indicações. Uma indicação era para manutenção do Edmir Varela e a outra era a indicação do Renato Duque. Houve um impasse, porque o Delúbio ele reivindicava o Edmir Varela, porque quem pediu para o Delúbio brigar pelo Edmir Varela manter foi o Dimas Ramalho de Furnas. E o Dimas era uma indicação até do Aécio, era uma pessoa que era ligada ao Aécio já desde outros governos. E quando houve um impasse, o Silvio Pereira, o Zé Eduardo Dutra, a Dilma falaram, então vamos chamar o ministro, que isso foi feito na antessala da Casa Civil. Aí entrou o ministro Zé Dirceu e perguntou quem está indicando o Varela. Aí o Delúbio falou, ele não podia falar que era ele, falou, quem está indicando é o Aécio. As palavras do Zé, de acordo com o que o Silvio me relatou, o Aécio já está contemplado em Furnas com o Dimas. É o Duque que vai ser o diretor. Ele sabia quem estava indicando o Duque? Sabia. Quem que indicou o Duque? Quem indicou o Duque? Não, foi o Silvio Pereira, fez a entrevista e colocou no computador, estava o nome do Silvio. Estava no computador, eu pesquisei, estava no computador que eu tinha pesquisado e que o Silvio tinha indicado. Estava pelo Núcleo São Paulo, o Diretório de São Paulo. Um outro fato que o senhor disse na audiência, no seu interrogatório judicial, foi que não saber se a Etesco foi ajudada pelo Duque. A Etesco, quando entrou na Petrobras, depois, ela teve, antes na Petrobras, a Etesco teve 12 plataformas. Aí ficou sem nada na Petrobras. Quando o Licínio me procurou, ele queria fazer uma coisa, ele trouxe o nome do Renato para mim, indicado pelo Hélio Falcão, que já era o diretor anterior na companhia. A primeira obra que iria para o Licínio era o PDT, que era uma obra de duto, iam para 4 empresas. Era o AS, Etesco, Queiroz Galvão e Camargo. Isso ia, quando o senhor fala, ia no contexto de pagamento de propina? Não, ia porque já tinha sido feito o acerto com o Renato. E essa concorrência se chama PDT. Acabou não saindo porque teve um outro duto que era de Pecém a Cacimba, que ele saía do Espírito Santo e até o Ceará. Então não deu para. Esse PDT foi cancelado, porque tinha que passar. Ele vinha do Rio para São Paulo. Certo, mas ele tinha que passar em. O Duque já era o diretor. Sim, mas ele ia contemplar Etesco por causa da indicação do Licínio? Eu tenho quase certeza que sim. Porque Etesco não tinha. Não tinha, como diz, tinha expertise, mas não tinha. Porque quem conseguiu para Etesco o cadastro fui eu, através do gerente, acho que era Davi Schmidt. Ele ficava embaixo do Barusco, na engenharia, e ele que era o gerente geral da área de duto. E eu fui com ele buscar um cadastro, o Licínio tinha cadastro lá, mas não tinha cadastro para duto. Eu fui conversar com o Davi Schmidt, e o Davi Schmidt liberou o cadastro da Etesco e o Licínio começou a operar a área de duto. Teve algum pagamento para o Davi Schmidt? Para o Davi não, nenhum. O Davi não teve. E a Etesco foi beneficiada em outros contratos com a Petrobras por causa do Duque? Eles fizeram um contrato lá em cima e depois venderam para a OAS
Eles participaram juntos da Seva, quando teve a plataforma da Seva Marine. Além deles participarem da operação de bolsa das ações da Seva, eles passaram a gerenciar a plataforma da Seva Marine. Lá no Sergipe? Eu não sei se era no Sergipe, era uma plataforma redonda, que depois, porque a princípio iam se comprar 11 plataformas da Seva Marine. Depois, como parece que não tinha dado certo, essas plataformas foram canceladas. Ficou só a primeira plataforma. Aí o Licínio começou a atuar na área da exploração e produção, que também passava pela engenharia. Ele conseguiu uma plataforma que era um flotel, que ele alugou para a Petrobras por um período de 4 anos. Sim, mas objetivamente, senhor Fernando, a pergunta é, o senhor tem conhecimento se Duque beneficiou a Etesco e, por consequência, a Licínio em decorrência da indicação dele para a Petrobras nesse contexto criminoso? Com certeza. Houve esse beneficiamento? Houve esse beneficiamento, porque nós fizemos, inclusive, uma reunião social na casa do Júlio Camargo. Vamos jogar sinuca. Fui eu, foi o Silvio Pereira, foi o Licínio, foi o Duque e o Júlio. O senhor tem conhecimento se a Etesco e Licínio pagavam propinas para o Duque? Eu acho que pagavam, sim. Porque o Licínio ganhou uma plataforma junto com a Mitsubishi. E me deu até uma passagem para ir junto com ele para o Japão. Eu acompanhei ele no Japão, o Júlio Camargo foi junto também. E o Duque não foi. Na época quem estava era o Gabrielli, como presidente da Petrobras, que foi assinar o contrato dessa plataforma, que ele passou a gerenciar junto com a Mitsubishi e me parece que com a Modec. Mas por que o senhor afirma que acha que sim, que houve pagamento de propina? Porque o Milton Pascovitch me deu isso já bem depois, quando já não estava mais no processo, eu já estava morando fora. O Milton Pascovitch me informou que recebeu do Licínio $750 mil referente a 7 Brasil. Essa foi a informação que o Milton me deu. E esse dinheiro era para quem? Eu acredito que era para o Zé Disseu. Ele disse eu não isso, tenho certeza, ele não me disse. Ele falou que recebeu, mas me informou que era para o Zé. O Licínio ganhou um FSO, que ele opera, e ganhou um FPSO, que recebe acho que 720 mil por mês disso. E os acertos na época com relação ao Duque eram feitos através do Raul Schmidt. Quem utilizava o Raul Schmidt? O Duque. Para receber do Licínio? Do Licínio era o Raul Schmidt. Como que o senhor soube disso? Uma vez eu almocei com o Raul Schmidt e com o Licínio no restaurante Fredi, em São Paulo. A gente conversou, tratou de algumas coisas e tudo deu a entender que eles tinham um negócio. Eles discutiram sobre propinas ali? Não discutiram sobre propinas, eles discutiram sobre projetos. Mas ficou evidente que a via de pagamento era através do Raul. São só esses os pontos que você contradisse, se mantenha só nos pontos de contradição. Que eu me recorde, o senhor recorda algum outro ponto que o senhor mentiu, sobre o qual o senhor tenha mentido na audiência do seu interrogatório judicial? Não, na audiência a colocação que foi feita foi mais em cima do Zé e essa porcentagem de 3% do Licínio. Porque as outras coisas você me fez um questionamento em relação ao Duque e à Roupe. Esses dois é tudo certo, não tem nada de errado. O senhor José Disseu, ele tinha conhecimento das propinas que vinham da Petrobras, iam para ele, dos contratos dessas empresas, Ingevix, Roupe, personal, então, para ficar bem claro? Tinha. O senhor alguma vez conversou isso com ele? Não conversei, mas tenho certeza que ele tinha. Ele nunca me deu abertura, tanto que eu falo que o Milton fez muito mais coisa do que eu, porque eu não sei se pela minha relação de amizade com ele, ele nunca deu esta abertura. Eu fazia todas as coisas através do Silvio Pereira. Quando eu peguei e informei para o Silvio, olha, eu tenho o Milton, porque eu não deixei nunca o Milton conhecer o Zé. O Milton só foi conhecer o Zé quando eu marquei para eles irem na reunião da Ingevix, no Softel, que foi o Milton e o Gerson Almada, para conhecer. Tanto que o
o Milton conversou antes com o Zé, porque o Zé não conhecia o Milton, e o Milton passava para o Gerson, e você pode até questionar com o Milton, que o Milton passava para o Gerson, que ele era íntimo do Zé, que vai tudo. Então, o Zé teve que conhecer o Milton antes, porque eu falava sempre para o Silvio, não é bom conhecer, já que ele está guardando as coisas, vocês vão conhecer eles, um dia que perguntar para vocês quais Milton as coisas, vai dizer, não conheço. Quem conhecia o Milton era eu. O Milton só passou a fazer a atuação um dia que eu apresentei o Roberto Marques para ele. Só isso. Não vamos repetir o depoimento porque não é o caso, ele só tem que ter uns pontos de Sim, contradição. esse é um ponto de contradição. Senhor Fernando, mais algum episódio, essa questão sobre essa indagação dessa pessoa desconhecida ao senhor em Vinhedo, algum outro fato que tenha ocasionado esses acontecimentos? Doutor, antes de Lava Jato, até, sempre se comentou muito, perigoso fazer isso, perigoso fazer aquilo, até quando o Milton fez a delação, as pessoas falaram, o Milton vai morrer, pessoal comentar, e você fica preocupado de qualquer coisa. Eu fico preocupado só com a minha família, não estou preocupado comigo. Eles podiam vir para cima de mim que não teria problema nenhum. O problema é estritamente a minha família. Não estou preocupado comigo. Tanto que eu me expus, do jeito que eu me expus, nesse caso da Lava Jato, eu me expus, quem é essa pessoa, a consequência sou eu. Mas quem era apontado como uma pessoa perigosa? Quais os agentes que eram apontados como pessoas? Tudo a nível pessoal do PT. Não era um específico fulano ou ciclano. Se a gente ficar preocupado, os caras, já tinha história de Celso Daniel, história do prefeito de Campinas, história. Então sempre o pessoal está sempre contando história. E você fica preocupado. Só isso. Nunca recebi uma ameaça direta, nunca falei. Nenhuma pessoa ligou para mim e disse, olha, eu vou te matar, vou fazer alguma coisa para sua família, nem nada. O que ocorreu e que me transtornou foi exatamente o que eu contei para o senhor. E por que o senhor não relatou esse episódio aos seus advogados no dia da audiência? Porque eu estava determinado a fazer a besteira que eu fiz. O senhor... Em relação... O senhor se aparentava tranquilo na audiência. Eu estava tranquilo, eu estava definido. Fez brincadeiras na audiência? Eu estava definido, tanto que eu falei isso. A única coisa que ele falou bem, eu achei que você tinha alguma coisa, porque no aeroporto ele me questionou, eu falei para ele, você não tem 8 netos. Foi o que eu falei para o meu advogado, certo? Foi a única coisa que eu falei para ele, que eu não falei nada para ninguém, como não comentei com ninguém. O senhor nunca falou desse episódio do pra temor? Ninguém. Como eu falei, a primeira pessoa hoje foi o doutor Pedro, quando foi ao escritório dele. Foi a primeira pessoa que eu falei para ele. Foi ele. Não falei para filho meu, não falei para ninguém. E o que fez o senhor mudar de ideia e trazer esses fatos? Meus filhos, que me ligaram, a Lívia, desesperada, está sob frontal desde do dia do meu depoimento. Meu filho que foi para os Estados Unidos para vender o apartamento, me ligou de lá. Hoje mesmo... que eu não vou ligar agora para você, acabou de mandar uma mensagem para mim, da forma que o pai, você fez a delação, você tem que cumprir a delação, você tem que fazer, só que todos eles dois preocupados, e falando, a minha filha teve de ligar para mim e dizer, pai, não pensa na gente, pensa em você. Alguma coisa aconteceu que você não quer falar, pensa em você. Eu falei, tá bom. Eu já tinha tido um problema, não um problema, uma coisa que me pegou com a minha neta, que a minha neta ficou sabendo do caso do pai dela, minha filha é separada, e o pai dela falava bobagem, tinha falado para ela que eu tinha sido preso, que não tinha comentado essas coisas com criança, e ela me questionou no sábado, ela colocou e falou, vô, você fez alguma coisa errada? E eu falei, olha, a gente é humano, os humanos erram, e o seu avô errou. Eu falei, mas eu tenho certeza que você errou tentando acertar. Aí eu me pegou. Falei, você tem razão. Eu vou consertar o erro que eu fiz. Mais algum questionamento? Laura, Diogo, Carlos? E se da Cevan, esse contrato entre a Etesco e a Cevan? Não foi objeto. Não foi objeto? Não foi objeto da audiência. Tá, então não tem mais nada. Carlos?
Não, eu só queria a localização exata, me parece que já está mais ou menos certa, e a descrição da pessoa. A descrição mais O próxima. senhor falou que é despachante, na frente um despachante. Ali, foi logo depois que eu saí do despachante, eu virei para a direita, na rua mesmo, do despachante à direita, que tem uma Dorgazil, 1,4 na frente, nesse percurso. Qual foi a rua em que ocorreu? 9 de julho. 9 de julho. É onde que Na é o quadra despachante. desse despachante. Acho que eu tenho até o endereço do despachante aqui, porque eu peguei minha carta lá. Essa aqui. Essa conversa com essa pessoa ocorreu na frente do despachante? Ou... Não, logo depois que eu tinha saído dele, uns 8 metros, 10 metros. 10 metros Mas da não estrada tem, do eu achei que despachante. tinha aqui o negócio, mas não tem. E foi uma conversa que durou quanto tempo? Não demorou um minuto. Só, com a pergunta já me deixou estranho com a pergunta, eu já fiquei atônito. E a pessoa, um abraço, mandar um abraço pro Léo, tchau. Como que era essa pessoa exatamente? Essa pessoa tinha mais ou menos 1,85 m, cabeça raspada, não vi nenhuma marca de tatuagem, nada disso, era um pouco mais forte que eu, e branca. Nunca tinha visto antes. Nunca vi. Ele deveria ter aí uns 40 anos de idade, 40 e pouquinho. Eu também não sou muito bom de detalhar. Senhor Pedro, uma questão? Doutor Adriano? Senhor Fernando Moura, alguma outra observação que o senhor gostaria de fazer em relação a esses fatos? Com relação a esses fatos, eu acho que não tem muita coisa para acrescentar. Teria algumas coisas para complementar, se os senhores me dessem uma segunda oportunidade de fazer um novo interrogatório com o juiz e eu fazer alguns adendos à minha delação. Sobre aspectos que não foram contemplados nos seus anexos, Isso. relativos à Petrobras? A Petrobras. Tá certo. Então, não havendo mais questionamentos, eu encerro o registro desse áudio e vídeo e dou por encerrado esse ato.